Fala aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui pro canal, dessa vez um vídeo um pouco diferente. Eu nem sei ao certo como eu vou fazer esse vídeo, como ele vai sair ao longo do tempo, porque eu vou ter que gravar ele em diversos dias diferentes, com diversas configurações e temas importantes sobre um mesmo robô, porém com partes distintas. O que eu quero falar com vocês nesse vídeo é sobre a otimização. Então eu estou rodando aqui uma otimização em uma parte só do robô, né? Eu até quero mostrar aqui para vocês como é que isso aqui está funcionando. Então perceba que a gente já está há 111 horas rodando essa otimização aqui. A gente chegou, sei lá, em um terço ou um quarto dessa otimização, então vai ser impossível fazer essa otimização completa, até porque foram apenas algumas configurações que eu estou otimizando e a otimização está sendo em cima do Flow Fusion, né? Eu falei que eu ia rodar uma otimização aqui com vocês e me surgiu a ideia de fazer esse vídeo porque eu não sei ao certo se vai dar certo, mas a ideia é tentar usar o Cloud para otimizar a otimização. Exatamente, não sei se isso vai dar certo, a gente vai descobrir juntos. Beleza? Então, como eu estava falando para vocês, a gente está rodando isso aqui há 111 horas, ele está me pedindo 439 horas para rodar, a gente já rodou 576 backtashes, tá? Estou mostrando aqui o gráfico de otimização para vocês, então perceba que a gente não tem 576 otimizações aqui, porque aqui ele só vai mostrar para a gente o que de fato deu lucro. Quanto maior o lucro, aqui ele está mostrando a quantidade de backtashes que tiveram lucro, tá? E aqui ele está nos mostrando o lucro. Fala galera, interrompendo o vídeo rapidamente para falar do quarto sorteio que está rolando aqui no canal, onde eu vou sortear para um de vocês $50. Para participar é muito simples, só se inscrever na corretora parceira aqui do canal, Blueberry Markets, pelo link que está aí na descrição. Somente por esse link que eu vou conseguir ter acesso ao seu e-mail para falar se você ganhou. Os requisitos são se cadastrar pelo link e fazer um depósito mínimo de $20. Não precisa operar, se quiser participar e sacar seus $20, está liberado. Lembrando que vão ter mais sorteios ao longo do ano, então você já pode deixar sua conta preparada. Para quem já se inscreveu, é só depositar que vai estar automaticamente participando. E para quem já se inscreveu e tem os $20 na conta da corretora, você já está também automaticamente participando. Lembrando que no último sorteio tiveram 4 ou 5 pessoas participando, então as chances de ganhar são altíssimas. E o sorteio vai rolar independentemente de quantas pessoas estiverem participando. Então corre, não deixa para a última hora, que a data limite para se inscrever é dia 8 de maio e o sorteio vai ser dia 9 de maio de 2026. Agora bora voltar para o vídeo. Aqui nos resultados otimizados a gente vai ter esses tantos de backtests aí que tiveram com lucro e está organizado aqui por fator de lucro, tá? Então perceba que a maioria dos fatores de lucro aqui é 1.13, né? O que eu quero fazer com vocês é o seguinte, nessa otimização, perceba que a gente está principalmente tentando otimizar a parte de ATR, que é o ATR Stop Multi, você está vendo aqui, que todos esses parâmetros aqui do ATR Stop Multi, elas estão se movendo, né? Então perceba que cada uma tem um número. A gente está otimizando também o Take Profit ATR Multi, então perceba que eles também está se movendo, né? O Take Profit in Pips, o Trailing Stop, o Trailing Start, a distância do Trailing Pips, o Step. E, se não me engano, é isso, tá? Nessa primeira parte da otimização, a gente está otimizando somente isso e está dando aquele tanto de ordem, aquele tanto de backtest rodado. Enfim, é uma otimização que está demorando muito e a gente tem outras partes do robô para otimizar. Então, qual que é a minha ideia hoje? É mandar isso aqui para o cloud e ver se ele nota algum tipo de padrão que nos faça ganhar todo esse resto de tempo. Então, o que eu espero que ele me fale aqui? Eu espero que ele me fale que quanto menor o ATR multiplicador, melhor o resultado. Ou quanto menor o ATR multiplicador, porém com trailing, a gente tem um fator de lucro maior. Então eu quero cruzar todos esses dados que a gente tem até o momento, né, e ver se a gente encontra algum tipo de correlação para não necessariamente a gente ter que rodar isso aqui até o final. E aí depois eu vou fazer uma otimização com a HMA, com a MA Fast, com a MA Slow, com o período do ATR, com o canal aqui do ATR. Então a gente vai fazer essa otimização por partes e a primeira parte do vídeo é essa aqui, que é sobre o ATR. Beleza? Então vou mandar isso aqui para o Cloud e a gente vai dando uma olhada junto. Bom, galera, vamos lá. Eu tirei um print daquela tela, daquela otimização, tá? Dessa tela aqui, tirei um print e mandei aqui para o Cloud. Eu falei que eu estava rodando uma otimização, eu precisava de uma ajuda e aí eu mandei aqui para ele essa tela e falei que os resultados otimizados até o momento, o problema é que está demorando muito para rodar essa otimização, tem ainda algumas partes do robô para otimizar, então a ideia é ele encontrar alguma correlação entre os dados otimizados até o momento que nos permita deixar o robô com tais configurações que nos dê um norte de como ele daria mais lucro. Então, para isso, eu pedi para ele utilizar sempre como um parâmetro o fator de lucro, né? Então, que o fator de lucro, quanto maior, melhor, vai nos dar uma ideia aí
do que seria a configuração ótima. Bom, galera, voltamos aqui. Ele me montou um gráfico da parte de análise dele, colocou aqui a TR multiplicador, a TR stop multiplicador, então ele colocou aqui alguns parâmetros, take profit em pips, se ele estava utilizando ou não trailing, o fator de lucro, lucro e o rebaixamento. E o mais interessante, na verdade, é que a configuração recomendada, melhor fator de lucro. Então ele me fala aqui todas as configurações utilizadas para obter o melhor fator de lucro, isso o MetaTrader faz, mas aqui que é onde ele está brilhando, o multiplicador do stop do ATR, 2.4 take profit em 150 a combinação vencedora. É o único grupo com fator de lucro 1.13, tanto um valor menor 2.1 a 1.10 quanto maior 2.7 a 1.09. É o único do grupo com fator de lucro 1.13. Tá? O take profit em pips em 150 é inegociável. Toda vez que ele cai para 90, o fator de lucro cai para 1.7. Independentemente do ATR stop multi, esse parâmetro tem impacto direto e forte. Então, por exemplo, aqui eu já sei que o take profit sempre em 150. O trailing em 0 domina absolutamente. O único passe, único backtest, trailing ativo em 90 tem fator de lucro 1.08, enquanto configurações similares sem trailing chegam a 1.10 de fator de lucro ou mais, né? O sistema funciona melhor com take profit fixo. Então, olha só que interessante todas essas configurações e dados que o Cloud pode dar para a gente, né? Aqui, trailing stop step é irrelevante, claro, se a gente não está usando trailing, não faz sentido ter trailing start, distância ou step em pips. O que a gente vai fazer agora? Para vocês vai ser um passe de mágica, talvez um segundo, mas o que eu quero fazer agora é justamente parar isso aqui, pelo amor de Deus, né? Vim aqui na propriedade do expert e isso tudo que está ticado foi o que a gente testou para otimizar agora, né? Então eu vou desticar tudo isso e a gente vai começar uma nova otimização, né? Porém baseado aqui nos indicadores dele. Então agora eu quero testar esses indicadores. Então a ideia agora é ticar tudo isso. Depois eu vou fazer isso com mais calma para a gente ver o passe, o início, o passo e onde ele vai parar. Mas a ideia é agora testar toda essa primeira parte do robô, né? Então a gente já otimizou toda essa segunda parte. Agora a gente vai tentar otimizar essa primeira parte. A gente vai mandar tudo isso para o cloud e vai falar se ele necessita de uma otimização melhor ou se ele já tem dados o suficiente para nos mostrar uma configuração aqui que seja relevante. Claro, o ideal seria fazer tudo isso ao mesmo tempo? Seria, mas se eu testei 5 ou 6 configurações e já me pediu 437 horas, imagine testar tudo. Eu realmente tentei testar tudo, para mim tempo não é o problema foi que ele nem conseguiu iniciar, né, a otimização. Ele nem conseguiu andar para frente a otimização. Então eu tive que tirar diversos parâmetros, né, e fazer primeiro essa segunda parte. Depois eu agora vou fazer essa primeira parte. Vou mandar tudo para o Cloud e ver se ele consegue me ajudar a fazer alguma coisa. Bom, galera, voltamos aí. Se passaram muitos e muitos dias, nem sei ao certo quantos. Eu vou até mostrar para vocês posteriormente. Mas a gente conseguiu até rodar, tá? Essa otimização inteira. Ficou 150 horas aqui. Acabou que eu consegui deixar essa otimização rodando aqui por muito mais tempo do que a primeira. Foram rodados 1.200 backtests, de 1.300 que poderia rodar. Eu não sei o que aconteceu ao certo. Se não me engano, são 69 mil que deveria rodar, mas ele só tem capacidade de rodar 1.300 e acho que só rodou 1.200, tá? Eu entendo esse número assim, basicamente. Beleza? Resultados otimizados estão aqui. Gráfico de otimização mais importante. Tivemos sim backtests que tiveram lucro, lucro bom, lucro que dá para a gente começar a estudar alguma coisa pelo cloud. Está organizado aqui por fator de lucro, então o melhor fator de lucro que a gente teve foi 1.32, tá? Depois teve outro 1.32, porém com menos ordens, e aqui teve 1.31, tá? Com muito menos ordens, 75 ordens. Porém, quando a gente analisa o lucro, apesar do fator de lucro ser bem parecido com os dois primeiros, o lucro foi muito maior nesses dois primeiros aqui, tá? Então a gente vai utilizar esse segundo porque a gente teve menos ordens e um lucro basicamente igual e um fator de lucro basicamente igual também. Perceba que aqui HMA, o período da HMA foi 21, 21, 36, 21, 36. Então a ideia é a gente mandar essas informações aqui para o cloud. Bom, galera, já mandei aqui as páginas aqui para o cloud, então eu mandei tanto a página de otimização quanto a página dos indicadores que foram otimizados para ele ter uma noção real aqui do que a gente testou e já perguntei para ele. Fiz uma otimização com a parte dos indicadores e gostaria que você analisasse e me dissesse se existe algum padrão entre o lucro versus a configuração. Bom, galera, ele já começou aqui a me falar, inclusive montou gráficos aqui, padrões, muito interessante.
E aí, só para contextualizar vocês, quando ele fala sobre passe, é esse passe aqui, tá? Então, cada otimização, tá? Cada backtest rodado aqui, cada bolinha dessa é um passe, basicamente. Então, vamos lá. Ele acabou montando aqui uma configuração recomendada, que é ótimo. Então, a gente já tem aqui o que eu realmente gostaria. E o mais interessante é o que ele vem falando por aqui, o MA Slow 55 é absoluto, o ATR, o canal multiplicador de ATR 1.8 domina em todos os resultados relevantes, usam 1.8. Valores maiores, 2.2 ou 2.8, só aparecem em passes com fator de lucro abaixo de 1,20. Fixar e ignorar é o que ele manda aqui, inclusive ele deixou aqui já essa configuração aqui 1.8. Aqui é o ponto mais crítico que ele acha com RSI dir igual off. Eu acho que é a parte do RSI quando ela fica desativada, né, o direcional, eu acho que é isso. Quando ele está desligado, os passes geram de 273 a 309 negociações. Quando ele está on, caem para 70 a 107. O fator de lucro é similar, né, que foi exatamente o que a gente comentou aqui. Você percebe que o fator de lucro ele é muito similar, porém com muito menos operação, tá? E aí o Cloud pelo menos não levou em consideração aqui a parte do lucro, né? Ele leva em consideração aqui o fator de lucro versus a quantidade de operações dadas pelo robô. Então, agora o que eu quero pedir para ele é uma confirmação não só dos indicadores, mas também com aquela parte de baixo que a gente mostrou anteriormente para ele. Bom, galera, para dar uma otimizada aqui no vídeo, eu já fiz aqui as alterações que ele me pediu e vamos rodar um backtest aqui e vamos ver como é que vai se sair. E uma coisa que ele me mostrou aqui, que é a parte do trailing, né? O trailing ele pediu para deixar em falso para a gente não utilizar o trailing, apesar de eu gostar muito dessa configuração. Gosto bastante, ele me pediu para deixar em off, então a gente vai deixar em off, vamos ver o que vai sair. Depois eu posso ativar também e a gente faz um segundo teste e vê como é que isso vai se sair. Beleza? Então vou rodar aqui o backtest e aí eu já volto com o resultado para vocês. Bom, galera, backtest finalizado por aqui. Dá uma olhada no gráfico. Eu não curti muito esse gráfico, achei ele meio lateralizado demais, meio perdedor. Apesar da gente ter aqui no relatório 1,30 de fator de lucro, 197 dólares aí de lucro, rebaixamento máximo 0,94. Eu não sei, tá? Eu não curti muito. Eu vou rodar alguns outros backtests e aí eu venho mostrando para vocês só os resultados. Bom, galera, backtest finalizado. Dessa vez eu acredito que o resultado saiu um pouco melhor, né? Apesar dessa lateralização aqui surreal, no final ele deu uma guinada para cima que acabou deixando o robô com um pouco mais de sentido, beleza? Aqui na parte do relatório a gente tem um fator de lucro 1,36, o maior que a gente testou até agora. Apesar do Cloud ter falado para a gente não ativar o trailing, eu resolvi fazer esse teste aí com o trailing, beleza? Lucro líquido total 177 dólares, rebaixamento máximo 0,42%, que é um baixo rebaixamento. Beleza? Lembrando que a gente testou aqui em H1 e essas aqui foram as configurações finais pro robô. Bom, eu não quero me alongar muito mais nesse vídeo, só deixar minhas considerações finais aí, que apesar dos apesares, eu acredito que o Cloud conseguiu aí ajudar sim a gente a otimizar, principalmente entender as configurações e como elas se comportam, tá? Quando a gente correlaciona ela com as outras, tá? Então, ao meu ver, o Cloud conseguiu sim ajudar a gente a otimizar esse tempo, a otimizar esse backtest, a otimizar essas configurações. Então, o mais importante foi que ele conseguiu otimizar o nosso tempo, então ele acabou falando ali pra gente, essa configuração é importante nessa situação, então quando você tem, sei lá, o ATR em 1.8, é o melhor fator de lucro que você tem, quando você sobe o ATR para 2.0, o fator de lucro acaba caindo, então ele foi dando esses vários insights, digamos assim, sobre o robô, sobre as configurações, então eu acredito que foi uma baita pedida, uma nova utilização aí do Cloud para vocês no MetaTrader, para vocês testarem robô, testarem indicadores, enfim, tudo isso. Beleza? Bom, pro vídeo já é isso, peço aí para vocês se inscreverem no canal, curtindo o vídeo, não deixem de participar do sorteio aí do canal, quarto sorteio, é a melhor chance que você tem de ganhar 50 dólares até o início de maio, beleza? Tá muito simples, tá muito fácil, o último sorteio foram 4 pessoas que participaram, 4 ou 5 pessoas, então tá muito fácil, é só você se inscrever no link que sai na descrição ou no comentário fixado e depositar 20 dólares. Lembrando, não precisa operar, você pode participar do sorteio e depois retirar aí os seus 20 dólares caso você queira. Beleza? Então não deixem de participar. Pro Jorge é isso, valeu e até a próxima.